E aí, galerinha, beleza? Vou resolver hoje mais uma questão famosa aqui. A questão para calcular o campo elétrico de um disco, tá? Quem assistiu o vídeo anterior viu que eu calculei o campo de um anel. Um anel é como se fosse só a borda, tanto é que eu peguei a mesma figura ali, ó, não mudei nada na figura. Eu apenas pintei para que vocês entendam agora que é um disco. Questão famosíssima, tem em todos os livros de física que se prezem. Como eu estou seguindo Griffiths, no Griffiths é o problema 2.6. Muito boa questão, mas antes vou pedir para você deixar logo sua curtida aí para você não esquecer, assine o canal, compartilhe com os amigos para que esse nosso projeto cresça, para que a nossa equipe fique empolgada e queira cada vez gravar mais vídeos para ajudar vocês, ok? Vamos lá. Primeira coisa, peguei o resultado do meu vídeo anterior, tá aqui ó, campo elétrico gerado por um anel. Vou só repetir aqui rapidinho o desenho, né? Eu tenho um disco, eu tenho aqui um pedaço infinitesimal desse disco, consequentemente uma carguinha infinitesimal, um dq, gerando um campo elétrico para cá, dE. Tá? Tem detalhes que eu não vou ficar repetindo aqui porque eu já falei no vídeo anterior e é fundamental que vocês tenham assistido o vídeo anterior para entender já esse resultado aqui. A grande novidade aqui é que vocês entendam que um disco são vários anéis. Se eu pegar vários anéis, cada um com um raio um pouquinho maior e juntar todos, eu poderia formar um disco. Então eu escrevi isso aqui, ó, um disco é a junção de vários anéis. Cortados e esticados esses anéis. Pessoal, se eu tenho um anel e corto ele e estico, fica uma reta. E vocês sabem que essa reta ela tem comprimento 2πr. Tudo bem? Geometria bem básica, todo mundo estudou isso aqui na escola. Eu queria que vocês entendessem, então, que cada anel esticado, ele tem um comprimento 2πr, tá? E a espessura desse anel seria um pedaço infinitesimal do raio do disco. Tudo bem? Então, o comprimento é 2πr, legal. E a espessura desse anel esticado seria um pedaço infinitesimal do raio do disco, ou seja, um dr. E aí, pessoal, vem a grande jogada aqui desse negócio. Eu queria que vocês pensassem, tá, num anel como sendo um quadrado. Um quadrado, tá? Vou até pegar uma régua aqui para ajudar. Claro que aqui é muito mais espesso, né? Mas eu queria que vocês pensassem como se fosse um quadrado. Só que esse anel esticado, esse comprimento aqui é 2πr, tá? E eu queria que vocês entendessem, então, que essa medida aqui é o dr. Claro que, sendo um fio esticado, isso aqui é muito menor. Tanto é que a gente chama de dr, né? Um pedaço infinitesimal. Mas pensem dessa maneira, ok? Pensem num anel como sendo um retângulo. Por quê? Porque, pensando dessa maneira, eu posso dizer, então, que a área desse retângulo, a área desse anel, seria base vezes altura. A base é esse comprimento aqui, que é 2πr, e a altura seria um pedaço infinitesimal do raio do disco. Então daria isso aqui, ó, 2πr/dr. Por que essa jogada foi tão importante? Porque, pessoal, quando a gente calcula o campo elétrico de um anel, a gente está usando densidade linear. Tudo bem? Densidade linear, ou seja, a carga dividida por um comprimento. Só que nessa questão aqui é um disco. Então a densidade é superficial, uma densidade diária. A questão, inclusive, diz para considerar que a densidade superficial do disco é constante. Densidade superficial
a gente costuma usar essa letrinha delta aqui, seria a carga dividida pela área. É a mesma ideia, só que ao invés de dividir pelo comprimento, eu divido pela área. Tudo bem? Então eu precisava ter essa forma aqui de escrever a área para conseguir fazer a relação entre essa galera aqui. Porque quando eu obtive a equação de um anel, como era um anel, estava em função da densidade linear. E como é um disco agora, eu preciso escrever em função da densidade superficial. Galera, se eu fizer essa continha aqui, a carga ficaria densidade vezes a área da superfície. Carga, densidade vezes a área da superfície. Eu acabei de provar que você poderia escrever a área de um anel como sendo 2πr/dr. Ok? Essa foi a grande jogada aqui. Legal, vamos lá. Densidade linear. Eu vou tentar fazer uma relação entre as duas, né? Então, densidade linear, carga sobre o comprimento. Pô, o comprimento de um anel é 2πr. Percebam que essa relação aqui, ó, lambda 2πr, ela aparece aqui em cima. Lambda 2πr era a carga do anel. Beleza? Tá lá na equação de cima. Mas tudo bem, como eu posso escrever a carga em função da densidade superficial dessa maneira e em função da linear dessa maneira, eu vou igualar carga com carga, tá? Então eu peguei aqui, ó, sigma 2πr/dr e igualei com lambda 2πr. Pessoal, dá para cortar 2πr de um lado e do outro. Então eu consigo provar que a densidade linear é a superficial vezes dr. Pô, eu poderia ter visto isso sem fazer nada, né? A diferença aqui estava só no dr. De um para o outro estava só no dr. Mas tudo bem. Outra maneira também que eu poderia ter chegado a essa conclusão, pô, densidade superficial é carga dividido pela área, por exemplo, centímetro ao quadrado. Aqui é carga por centímetro. Então a diferença é que aqui embaixo seria centímetro ao quadrado e aqui seria centímetro. Pô, se eu multiplicasse aqui em cima por centímetro, eu poderia cancelar com centímetro ao quadrado embaixo e ficar só centímetro. Vê se todo mundo entendeu aqui, ó. Sei lá, eu tenho coulomb por centímetro ao quadrado. E eu quero transformar para coulomb por centímetro. Pô, é só multiplicar por um comprimento, ó, que vai me dar o resultado da densidade linear, carga por comprimento, ao invés de carga por área. É o que está escrito aqui. Se você tem a superficial e você quer a linear, você multiplica por um comprimento. Então, seria possível chegar a essa conclusão só pela análise de unidades, tá? Mas, beleza, fiz a conta toda bonitinha aí, vou apagar e na próxima tela eu vou chegar na integral e aí sim fazer as contas para resolver, ok? Bem rapidinho, já volto, só vou apagar, escrever de novo e a gente está de volta. Então vamos lá, galerinha, continuando, mantive aqui a equação, tá? Toda essa nossa primeira etapa foi simplesmente para tirar essa densidade linear e conseguir substituí-la por uma densidade superficial. Tá aqui o resultado. Percebam que se o cara ele já domina muito esse assunto, provavelmente ele já sabia esse resultado direto. Então ele teria poupado todo esse início aí do vídeo. Mas vamos lá. Então, o campo elétrico do disco, isso aqui é de um anel. O do disco seria a integral, ou seja, a soma do campo elétrico de cada um dos anéis que formam o disco. Eu teria que pegar o anel com raio X, o raio X mais alguma coisa, e o outro, e o outro, e o outro, um por um. Ou seja, fazer a soma variando do raio zero até o raio máximo, que é o próprio Rzinho. Fazendo essa integral de 0 a Rzinho dessa equação aqui, eu vou ter o do disco como um todo, porque eu estaria calculando o campo elétrico formado por cada um
dos anéis que formam o disco. Então eu repeti isso daqui, 1 sobre 4πε, fiz a substituição do lambda, tá aqui, ó, esse 2πr eu só repeti, esse z eu só repeti, na direção z também, todo o resto eu só repeti. Vou parar de usar a notação vetorial, vou começar a fazer em módulo. Então vou ter aqui, ó, módulo do campo, do vetor campo do disco. Galera, tudo que for constante, como sempre, eu vou colocar lá para fora. Então esse 4πε0 chau vai lá para fora. 2πz vai lá para fora, são constantes, tá? Z é essa altura aqui, essa altura não muda para nenhum ponto. Legal, que mais? A densidade do disco é constante, a questão diz isso, e botei lá para fora. Professor, esse R eu posso botar lá para fora? Não pode, porque nessa questão aqui esse R não é constante. Porque eu vou fazer um cálculo onde esse raio vai variar do raio mínimo até o raio máximo, que é o Rzinho. Ele não pode ir lá para fora. Ele vai ter que ficar lá dentro, preso na minha continha da integral. Tá aqui ele, tá? RdR. Essa parte de baixo tem o R, então ela está presa aqui dentro também. Pessoas, uma boa solução para essa questão aqui, botei aqui. Uma boa solução para essa questão aqui é usar essa ideia. Tá? Uma ideia bem mais simples do que eu usei nas questões anteriores. As questões anteriores eu não ia conseguir resolver assim, tá? Mas essa daqui dá. Olha só, eu posso chamar z² mais r² de u, tudo bem? Para facilitar. Professor, mas e esse r aqui em cima? Vamos com calma, vamos com muita calma. Se eu chamar isso aqui de u, eu vou precisar então do valor do du para mexer aqui nessa integral. Então eu vou derivar u. Pessoal, se eu derivar u aqui, né, a integral era escrita em função de r, então esse z é uma constante. Quando eu derivar, a derivada onde só tem z vai dar zero. E quando eu derivar aqui em função do r, né, a integral original era escrita em função de r, então derivando r ao quadrado, o 2 desce multiplicando, subtrai 1 do expoente, fica r dr. Isso aqui foi muito importante. Por quê? Porque quando eu faço o du, aparece o dr. Eu precisava do dr aqui. E ficou tão lindo, pessoal, que aqui em cima eu tinha rdr, ó. E naturalmente surgiu rdr. Pô, eu vou tirar o valor do rdr, vou passar o 2 dividindo, então eu posso dizer que rdr é du sobre 2. De novo, resolvendo essas questões, você vai se acostumando com esse tipo de solução, porque aparece o tempo todo, tá? Eu já tinha explicado a substituição trigonométrica, que a gente usou em várias questões aí, fiz um vídeo exclusivo de substituição trigonométrica, e agora eu estou mostrando uma outra substituição muito boa para essa questão. Porque percebam que no final das contas, eu vou chamar então essa parte aqui de cima, rdr, de du sobre 2, e essa parte de baixo, que está no parênteses, eu vou chamar de u. Então vai ficar u elevado a 3 meios. Vem comigo, olha. Continuando. Sim, outra coisa. Como isso aqui está muito grande, pessoal, vamos chamar isso aqui de k, para não ficar repetindo toda hora. Uma constante qualquer, k. Outra coisa que eu fiz em todas as questões, para não ficar usando essa notação toda hora, a partir de agora, mas eu fiz tudo bonitinho, ó, como eu sempre faço. A partir de agora, vamos chamar o módulo do campo só de E, para ficar mais fácil. Então, com base na minha explicação, ficou 1 sobre u elevado a 3 meios e du sobre 2. Galera, se eu colocar isso lá para cima, basta trocar o sinal do expoente, né? Se o expoente era positivo, vai ficar negativo. Então, eu posso escrever como sendo integral de u elevado a menos 3 meios du. Essa é uma solução fácil, porque é a famosa regra da potência. Coloquei ali como OBS para vocês. A integral de u elevado a um expoente PDU, todo mundo lembra dessa, né? Essa aqui é a básica da básica da básica. A integral disso é, você soma 1 com o expoente e divide
pela soma do expoente mais 1. Então, percebam que essa minha integral está exatamente naquele formato ali, bem fácil de resolver. Vou só repetir, tá? Toda essa galera aqui, ó, esse K eu estou repetindo desde sempre. Esse 2 aqui, ó, é esse que eu botei lá para fora, tá? Tá aqui o K sobre 2. E resolvendo isso daqui, ó, pega o expoente e soma 1, tá aqui, e divide pelo expoente somado com 1. Pô, legal. Lembrando, né, que eu vou fazer essa integral de 0 até R, de 0 até R. Como eu cheguei agora nos finalmente, voltarei com o valor do K. Essa coisa meiga aqui, ó, 2πz sigma 4πε0, tá aqui, ó. Legal? Esse 2 aqui é esse aqui, beleza? Resolvendo essa continha, menos 3 meios mais 1 dá menos 1 meio. Menos 3 meios mais 1, menos 1 meio. Cuidado para não esquecer então o sinal de menos. Já botei aqui até de outra cor para não esquecer. Vamos começar a organizar isso daqui. Eu já falei, né, galera? Quem não conhece muito essa matéria, se empolga, quer cortar esse π com esse, quer simplificar 2 com 4. A gente não faz isso. A gente sempre escreve a nossa resposta em função de 1 sobre 4πε0, que é a nossa constante que representa o meio, tá? Então, organizando agora, eu botei 1 sobre 4πε0, legal, 2πz sigma tá aqui, ó, 2πz sigma, preste atenção, muita calma nessa hora, esse 2 aqui vai cancelar com esse 2 aqui, porque, ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, esse 2 iria lá para cima, então cancelei esse com esse. Pô, como o expoente aqui era negativo, eu posso colocar lá para baixo trocando o sinal do expoente. Então tá aqui, ó. Outra coisa que eu já falei aqui, elevado a 1 meio é a mesma coisa de raiz quadrada. Então eu coloquei lá para baixo positivo e já transformei numa raiz. Não acabou ainda, de novo o quadro acabou. Essa aqui foi maior, né? Agora eu vou pegar esse meu resultado aqui e vou substituir esses valores, ok? A questão ainda pede uma análisezinha que eu vou fazer para vocês daqui a pouquinho. Vou dar uma pausa, reescrever e aí eu finalizo. Beleza? Rapidinho. E aí, galera, finalmente vamos chegando na reta final. Tá aqui o meu resultado, tá? Da parte anterior do vídeo. Ok. Menos, tá aqui o menos. 1 sobre 4πε0, eu coloquei aqui. Isso aqui eu não vou mexer, coloquei aqui, tá? E aí, ó, eu vou substituir, né? Os meus limites de integração são esses daqui, 0 e R. Pô, onde tem R, eu vou substituir por R, ou seja, não vou fazer nada no final das contas, né? 1 sobre a raiz quadrada de Z2 mais R2, beleza. Menos o outro limite de integração. 1 sobre... Ficou 1, pessoal, porque toda essa galera aqui eu botei em evidência lá, ó. Então, sobrou só o 1 aqui. 1 sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais 0 ao quadrado. Legal? A gente gosta, né, quando faz essa substituição, isso aconteceu muito nas questões anteriores, né? E um dos termos zerava todo, era bom. Aqui não foi tão simples assim. Mas tudo bem, vamos continuando. 1 sobre 4πε0, 2πz sigma. Professor, meu Deus, e o sinal de menos que estava ali? Pessoal, para desaparecer com esse menos, eu fiz o seguinte, eu inverti os sinais aqui dentro do parênteses, tá? E eu organizei, ó. Raiz quadrada de z ao quadrado vai dar z. Então isso aqui tudo vai dar 1 sobre z. Era menos, peguei esse menos aqui, ó, menos com menos deu mais, tá aqui ele, ó. 1 sobre z. E esse outro que estava positivo, então vai ficar negativo, tá aqui ele, ó, papá. Então tá aí o resultado, tá? A equação final que calcula o campo elétrico de um disco. Só que no Griffiths ele pede para fazer algumas discussões. A primeira até simples, a segunda mais complexa, tá? A primeira é, o que acontece com essa fórmula se o raio tender a infinito? Se o raio desse disco tender a infinito, se ele fosse infinitamente grande. Pessoal, se ele fosse infinitamente grande, pô, a gente teria um plano, né? Um plano infinito. No final das contas, ele pergunta como é que seria
campo elétrico de um plano infinito. É essa a resposta. Esse foi fácil de fazer. Por quê? Olha para cá. Se R tende a infinito, essa soma aqui vai dar um número infinitamente grande. Essa raiz vai dar um número infinitamente grande. Então eu tenho o número 1 dividido por algo gigantesco, infinitamente grande. Então esse resultado aqui vai tender a zero. Desaparece isso aqui da equação. Ó, desapareceu. Vai tender a zero. Ficou só então 1 sobre z. Legal. Esse z aqui cancela com esse. Pô, eu fiquei dizendo aí várias vezes, né, que a gente normalmente não mexe aqui. Mas como o gabarito do livro mexeu, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Ele cortou π com π, cortou 2 aqui, vai ficar 2 aqui embaixo então, porque era 4, né? Mostrando que se você fizesse a conta toda, o resultado daquilo daria sigma sobre 2ε0. Foi importante, tá, pessoal, fazer essa mexida para você mostrar que se fosse um plano infinito, no final das contas, o campo elétrico depende só da densidade das cargas, já que isso aqui embaixo é uma constante. Outra coisa importante de analisar esse resultado é perceber que você teria um campo elétrico, ó, que não depende da distância. No final das contas, não aparece a distância aqui, tá? O Z que foi cortado era a distância do ponto onde você está calculando para a superfície. Mas se a superfície fosse infinitamente grande, o campo elétrico não dependeria dessa distância. É um resultado interessante. Esse aqui ele é mais complexo, tá? Então, se muitas pessoas pedirem aí nos comentários, eu vou gravar um vídeo exclusivo para isso daqui, porque aqui é mais complexo. Se Z fosse muito maior que o R, ou seja, se a distância para o ponto fosse muito maior que o raio do disco. Pô, vamos lá. Eu não fiz a conta, mas só comecei. Primeiro, o cara tem que ter feito isso aqui algumas vezes para ter a manha, tá? Para fazer essa análise de R por Z, seria muito bom que eu tivesse uma divisão aqui relacionando R com Z. Então o que eu fiz? Ó, eu vim aqui nessa raiz e dividi esse termo aqui por Z ao quadrado, para ficar 1, e o outro também por Z ao quadrado. Porque aí eu tenho uma divisão de R por Z, facilita um pouco minha análise. Ah, professor, você pode chegar numa equação assim do nada e fazer isso? Pessoal, isso é que nem quando a gente pega uma equação e multiplica por 2 e divide por 2. Então presta atenção, ó. Para eu aparecer com esse 1 sobre Z ao quadrado aqui dentro da raiz, pô, se eu tenho 1 sobre Z ao quadrado aqui, se eu tirasse a raiz é 1 sobre Z. E esse 1 sobre Z aqui embaixo, repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, é um Z lá em cima. Então olha o que eu fiz, ó. Para poder fazer essa mexida aqui embaixo, eu estou multiplicando toda a equação por 1 sobre Z. Porque, repetindo, esse 1 sobre Z ao quadrado aqui, se eu tirasse a raiz dele e depois repetisse a primeira e multiplicasse pelo inverso da segunda, ele viraria um Z lá em cima. Então esse Z com esse Z cancelaria, ou seja, fazendo essa jogada aqui eu não estou alterando a equação. Pode não ser muito óbvio para quem não está acostumado a fazer esse jogo, mas se for o caso, para um pouquinho o vídeo aí e pensa. Você vai entender que eu não mudei a equação. Eu estaria multiplicando em cima por Z e dividindo por Z, tá? Legal. Então fazendo essa jogada toda aqui, fica 1 sobre Z, que é esse. 1 sobre raiz quadrada de 1, mais R2Z2. Pessoal, supondo que alguém domine bastante essa matéria e só queira conferir o resultado, se eu fizer essa conta aqui, eu consigo chegar aqui, ó, nesse resultado que vocês estão vendo ali, tá? Para quem entende tudo, beleza, faz a conta, depois substitui aqui na equação, você tem a resposta final de como a equação fica. E uma coisa legal que vocês vão perceber é que se essa distância aqui for infinitamente grande em relação a esse raio, o ponto estaria tão longe, tão longe, tão longe, que é como se o disco fosse uma carga pontual.
Então, a resposta aqui vai dar o campo elétrico de uma carga pontual. 1 sobre 4 πε0, Q sobre a distância ao quadrado. Se eu fizer toda essa conta, vai dar isso, tá? Então, para quem domina bastante, tá aí só para você conferir. Supondo que muita gente precise, dê o toque aí, que aí eu faço a conta, tá certo? E demonstro aqueles cálculos ali. Ou, se você não gosta muito de cálculo, pensa teoricamente, né? Se essa distância do ponto fosse infinitamente maior do que o raio desse disco, estaria tão longe, tão longe, tão longe, que é como se o disco fosse uma carga pontual. Então, isso aqui daria o campo elétrico de uma carga pontual. Mesmo que fosse numa prova, você poderia explicar isso em palavras e evitar ter que fazer tanta conta como precisaria ali. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado. Deem um like, assinem o canal, compartilhem com os amigos, tá? E até o nosso próximo vídeo. Beleza? Beijo no gordo.